informática, na verdade, é a produção de materiais. Como é que é essa produção de materiais? É uma produção via uma ciência de computação. Então, ela vai desde a simulação, ela vai desde inteligência artificial, machine learning, redes neurais, é tudo aquilo que envolve um conjunto de ciência de dados que nós produzimos um material com uma determinada finalidade, ou um material novo ou novas propriedades. Isso, de um modo geral, é isso que é o que eu chamo de materials informática. A partir do momento que você começou a usar banco de dados, por exemplo, aí foi a grande mudança. Então, a partir do momento que você começa a acumular dados, e quando você tem os dados, você tem que saber qual é a pergunta e buscar os dados para responder essa pergunta. Na época eu tinha um aluno de doutorado, né, o Carlos, né, e a gente estava trabalhando em isolantes topológicos, né, e tinha 1, 2, 3, 4 isolantes topológicos, né, e eu fiquei conhecendo através do ex-colaborador meu, que era diretor do Max Planck, o Matthias Scheffer, que é diretor do Max Planck, e a gente pensou, pô, será que a gente não pode fazer alguma coisa através das propriedades dos átomos da tabela periódica? A gente tem dados dos átomos. Será que a gente não poderia tentar e descobrir novos materiais que fossem isolantes topológicos? Aí ele foi para a Alemanha e ele ficou lá, acho que 6 meses, se não me engano, e aí a gente foi fazendo os primeiros trabalhos nessa área, né? Aí me despertou, né? Eu gosto de olhar para a tabela periódica, então olhe para a tabela periódica, você olha lá, 100 e tantos elementos, cada elemento, cada átomo daquele tem as suas propriedades, aí você pode ter esses átomos juntos, formando um sólido. Ele pode ser em 3 dimensões, em 2 dimensões, em 1 dimensão. Aí você pega esses átomos, faça um sistema binário na tabela periódica. Você pode ter de 3 dimensões, 2 dimensões, desde que a termodinâmica permita essa estabilidade. Então, se você pensar assim, é número infinito de materiais, né? Então, a gente pode ter combinado ligas ternárias, quaternárias, 2D, 3D, materiais de dimensões diferentes. Então, você tem que buscar esses materiais, porque é impossível alguém no laboratório pensar em produzir isso. Então, o computador adianta a descoberta de novos materiais e novas propriedades. Na verdade, eu gosto de buscar novas propriedades, né? Então, eu vou buscar para ter aquela propriedade lá, como é que eu vou buscar esses materiais. Então, isso daí me chama a atenção, né? No fundo, a gente sempre quer saber o que os elétrons estão fazendo nos materiais. São duas coisas, uma coisa no Brasil, uma outra coisa lá no exterior, né? Aqui no exterior, por exemplo, você tem toda a geração de dados acoplado a experimento. Então, o próprio experimento no laboratório ele vai acompanhando essa geração de dados, né? Você diminui muito, eu estou pensando quase como uma robótica, se diminui muito o tempo de uma execução de um experimento para crescer um determinado material, né? Se você tiver junto com ele um processo de geração de informações a respeito de um determinado material. Então o campo ele cresce e certamente nós teremos muito mais descobertas, né? Hoje você tem patentes de materiais que nunca foram criados, que estão sendo sintetizados, então é imprevisível, né? Aqui no Brasil, particularmente, o que a gente precisa é criar banco de dados. Nós precisamos gerar esses dados e ter esses dados. Hoje, esta área, a comunidade da área de inteligência artificial, de aprendizado de máquina,
Nós usamos os dados, a massa de dados do exterior, né? Algumas coisas, obviamente, a gente usa os métodos, etc., mas a gente usa banco de dados que foram gerados no exterior. Esse nosso programa, por exemplo, de martírios informáticos, que é esse INCT, o nosso objetivo é daqui 3 anos termos um conjunto massivo de dados para deixar disponível para as empresas, disponível para a comunidade científica, enfim, disponível e de acesso aqui no Brasil. Obviamente seria um centro de dados aberto, né? Mas particularmente ter aqui no Brasil um banco de dados eficientes.